Olá, pessoal! Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos que começamos lá no domingo sobre a abolição da escravatura, onde a gente começou a aula com uma pergunta: de fato podemos pensar numa abolição? Nosso objetivo com essas discussões, com essas análises, é tentar realmente chegar numa conclusão. Então vamos junto. Nós temos aqui alguns mapas que falam da população branca, mas principalmente da população negra. E a gente começa com um mapa que mostra pra gente a distribuição espacial da população de pretos e pardos no Brasil. Lembrando que o Júnior já disse que a população de pretos e pardos, ela é predominante quando a gente pensa na população total. Então, observando aqui o nosso mapa. Quanto mais no tom de vermelho, maior o percentual de população de pretos e pardos. E observando o nosso mapa, o que a gente consegue identificar? Que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste acabam concentrando uma parte maior dessa população. Mas principalmente, galera, o Nordeste e o Norte. Então, são as áreas de maior concentração dessa população. Quando a gente pega esse mapa e analisa com os demais, nós conseguimos tirar várias informações. Observem, o segundo mapa, ele vai falar para a gente da exclusão social que tem a ver com a qualidade de vida da população. Acesso à moradia, acesso à educação, acesso à saúde, saneamento básico e assim vai. Quando a gente observa o dado, quando a gente vai para a legenda, o que a gente visualiza? Quanto mais próximo do marrom, melhor a situação social da população. Quanto mais próximo do amarelo, pior a condição social dessa população. Então, observando, o que a gente visualiza? Que as populações do Nordeste e do Norte são as populações que apresentam a pior qualidade de vida. No caso, são os grupos populacionais de maior exclusão social. Justamente as áreas de maior concentração de população de pretos e pardos. Essa mesma análise, ela vai se verificar no mapa seguinte ou nos mapas seguintes. Observem, por favor. Esses mapas trabalham com analfabetismo funcional. Acho que vale aqui uma revisão rápida e conceitual. O que é o analfabetismo? É a taxa de população que não sabe ler e escrever acima de 15 anos de idade. O analfabetismo funcional, ele é pior. Por quê? A população, é o percentual de população que sabe ler e escrever, mas que não consegue retirar nenhuma informação daquele dado que está lendo. Pessoal, identificar isso e resolver esse problema é um desafio maior. Então, por exemplo, uma pessoa que chega a ter segundo grau, mas ela não conseguiu desenvolver as habilidades que ela deveria ter desenvolvido depois de ter concluído o segundo grau. Bom, quando a gente observa os dois mapas, o que a gente visualiza? Primeiro a legenda, né? Para a gente conseguir fazer a leitura. Quanto mais próximo aqui do vermelho, do marrom, maior é o percentual de pessoas analfabetas funcionais. Tá. Batendo o olho nos dois mapas, o que a gente tira de conclusão é o quê? Que entre a população branca, o analfabetismo funcional ele é menor que na população de pretos. Então, ou seja, a gente já tem essa primeira constatação. Então, é importante que a gente visualize isso. E, além disso, quando a gente percebe as regiões com maior taxa de analfabetismo funcional, vem aquilo que a gente chama de componente regional negativo. Ou seja, existem regiões que vão ressaltar essas características negativas. E aí, linkando com o último mapa, a gente percebe que a região Nordeste, ela apresenta esse maior percentual de analfabetos funcionais. Região Norte e região Centro-Oeste também com um percentual elevado. Se eu volto aqui no mapa de distribuição, vocês conseguem visualizar que a população, então, ou as áreas de maior concentração de população de pretos, são as áreas com maior concentração de analfabetos funcionais. Galera, isso é muito, muito sério, porque isso fala da qualidade da mão de obra. E aí, este gráfico que está aqui no cantinho, ele vai nos contar muito. Se entre a população negra existe uma taxa de analfabetismo funcional que é maior, e principalmente concentrada nas regiões com maior número de negros, isso se reflete no dinheiro que essas pessoas ganham.
Se existe uma menor qualidade da mão de obra, existe um menor rendimento. E aí você consegue comparar um rendimento médio, né, da população dos brancos e da população dos negros e dos pretos. Então, ou seja, é visível o quanto que isso de fato é impactante. E isso acaba, gente, reforçando o mapa do IDH. Por quê? Quando a gente considera o IDH, a gente está falando do Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração 3 características para ser produzido. Ele leva em consideração a expectativa de vida da população, leva em consideração o índice de escolaridade e leva em consideração a renda média da população. Se eu vinculo isso ao último mapa ou aos últimos mapas, a gente acaba visualizando esse mapa de uma forma muito clara. Rapidamente, quanto mais verde escuro, melhor o IDH. Quanto mais verde claro, pior o IDH. Então, uma primeira análise, né? Quando eu comparo o IDH entre os brancos e o IDH entre os negros, eu percebo que entre os brancos o IDH ele é melhor. Então, ou seja, já é uma constatação importante. E quando eu observo regionalmente, vou considerar de novo o Nordeste aqui e o Norte, nós conseguimos visualizar que são as áreas de pior IDH. Então, ou seja, além de a população negra ser uma população que tem um índice de IDH pior, nas áreas de maior concentração, o índice, o dado ainda é mais alarmante. Então, povo, essa costura, né, essa análise, ela é de extrema importância para que a gente consiga responder a pergunta. De fato, são pessoas livres, no sentido de não existir mais uma escravidão. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma situação social extremamente precária, que precisa ser combatida, que precisa ser melhorada, que precisa ser revista. Beleza? Falou, pessoal!